Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os meus queridos ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los a continuarmos meditando na palavra do Senhor nosso Deus, que neste momento nós estaremos meditando na Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 2, o verso 1 a seguir. Hebreus 2, verso 1 diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Meus irmãos queridos, aqui no verso 1 do capítulo 2 nos diz: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais prazer, com mais preocupação, meu irmão, com mais destreza, assim, com mais vontade. Portanto, convém-nos atentar com mais desejo, com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Meus irmãos, o nosso mal, o mal do ser humano é que às vezes nós ouvimos e não guardamos nada, e não procuramos entender nada, e aí nós vamos de mal a pior. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que nós temos que atentar com mais preocupação, com mais cuidado para as coisas que nós ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas, viu? Nós estamos todos os momentos aqui, todos os dias nesta rádio, pregando a palavra de Deus, e convém a você, convém nos atentar, todos nós, com mais diligência, com mais preocupação para aquilo que ouvimos. O verso 2 diz assim, ó: Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, meus irmãos amados, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo, se no Antigo Testamento a palavra que os anjos falavam, elas tinham poder, como nós vamos escapar, meu irmão, se nós não atentarmos com cuidado para essa tão grande salvação que Jesus Cristo nos trouxe ali na cruz do Calvário? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Mas por que esta salvação é tão grande? Porque ela é eterna, irmão. Ouviu? Quem se perde, quem morre sem salvação, ele vai passar eternamente no inferno. Isso é a Bíblia que diz, e nós acreditamos e confiamos e sabemos que é assim mesmo. Mas aqui a palavra de Deus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa tão grande salvação, quem pode nos proporcionar é Jesus Cristo. Eu não sei qual é o que você está passando neste momento, as lutas que você está atravessando, mas eu quero te dizer que Jesus morreu para nos garantir esta tão grande salvação. Esta salvação que só Ele pode dar. Esta salvação que durará eternamente, meu irmão. Eterno, o que é eterno? É algo que não tem fim. Viu? Quem for salvo nunca mais correrá o risco de ir para o inferno. Então, neste momento, atente com diligência para esta palavra. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Maior do que todas as bênçãos na vida do ser humano é a salvação. Eu poderia pregar para você que Deus é o Deus dono do ouro e da prata, como de fato Ele o é. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a prata, o ouro, meus irmãos, só tem valor para nós aqui na terra, né? E uma hora acaba esse dinheiro, uma hora nós não vamos poder fazer mais nada com o dinheiro. Quanta gente aí milionária ou bilionária que daria tudo no último instante da vida para não morrer, mas não tem jeito, irmão. Então eu poderia falar para você que Deus é o dono do ouro e da prata, como Ele o é. Eu posso falar para você que Jesus é o médico dos médicos, como Ele o é, que Ele pode curar todas as enfermidades. Só que é o seguinte,
tudo isso são coisas que passam aqui na terra, são coisas passageiras. Agora, esta salvação em Cristo, ela é muito grande, tão grande salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui o escritor aos Hebreus nos revela então que esta salvação, ele diz, é uma tão grande salvação. Como nós escaparemos se não atentarmos para esta tão grande salvação? Então, meus irmãos, é muito bom nós termos saúde aqui na terra, saúde física, né? É muito bom nós termos um dinheirinho na poupança, tudo isso são coisas boas, mas são coisas que passam. Agora, a salvação, ela é muito grande porque ela é eterna, ela nunca acabará. A salvação, ela tem um efeito eterno. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aí ele continua, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Quem começou a anunciar a salvação foi Jesus Cristo. Jesus, ali na terra da Palestina, com humildade, ele começou a pregar o Evangelho e dizer para as pessoas que ele veio ao mundo para salvar a humanidade. A qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, meus irmãos amados, olha só, não o Senhor, ele veio, começou a pregar. Depois os apóstolos confirmaram que Jesus pregou a salvação. Não é coisa da cabeça do pastor Gerson, nem da igreja do século 21. Isso aqui, meus irmãos, é coisa de quase 2000 anos, viu? Jesus começou a pregar, os apóstolos vieram depois e continuaram pregando, dizendo que só Jesus Cristo salva. E diz o verso 4, testificando também Deus com eles, quer dizer, por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Os apóstolos pregavam e os sinais lhes acompanhavam. Então, meus irmãos, é importante nós falarmos que até hoje Deus não mudou. Nós ainda pregamos e os sinais de Deus, eles nos seguem. Mas quais são esses sinais? Os sinais, confirmações de que Deus está conosco, irmãos. Porque quem prega debaixo da orientação de Deus, a palavra de Deus, tem alguns sinais que lhes acompanham. Quais são esses sinais? Jesus Cristo disse, olha, em meu nome expulsarão os demônios. Primeiro sinal, quem prega a palavra de Deus, ele tem poder para expulsar demônios. Segundo, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, meus irmãos, estes sinais ainda nos acompanham para confirmação de que o que pregamos é a palavra de Deus, é a palavra verdadeira do Senhor nosso Deus. Eu quero orar em teu favor. Querido Deus e Pai, te louvo por todos os irmãos e amigos que me ouvem neste momento. Quero rogar-te que os abençoe, livre de todo mal, Senhor. Perdoa os seus pecados, para que tenhamos esta salvação eterna. É o que te peço, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém.